Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um UOL Podcast. E hoje, como sempre, temos aqui uma convidada ilustre, Made in Brasil, vinda do Rio de Janeiro, a Meire J. Costa, e ela veio falar sobre uma coisa incrível que ela está transbordando aqui nesse universo maravilhoso de despertar, de projeção astral, de códigos e tantas coisas lindas que ela tem trazido para nós aqui. Então, hoje ela vai contar pra gente como foi esse início dessa jornada e o que ela faz de tão especial, de tão lindo. Meire, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, assim, de repente, né? É assim que as coisas Eu boas gosto das acontecem. coisas assim, e eu acho legal porque flui natural. Eu acho que como o método mesmo veio para mim, eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar as coisas fluírem naturalmente, né? E sem forçação de barra, sem nada, que eu acho que a espiritualidade está cada vez mais trabalhando com a gente dessa forma, fazendo as coisas acontecerem. E eu vejo que a gente às vezes quer forçar tudo e não é por aí, né? Não é. Então é um prazer muito grande estar aqui com Muito você. Foi muito obrigada. legal ter surgido esse convite. Agradeço ao André também aí que fez a ponte. E como tudo, assim, a minha vida, eu agora estou entregue ao método Yetva. Está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo um desafio gostoso. Porque eu não sei se as pessoas que já me conheciam, que sabiam da minha história, eu vim muito da projeção astral, onde eu dava cursos, falava bastante de projeção astral, que é a minha base, né? Que foi onde eu cresci dentro do próprio YouTube, falando das minhas experiências extracorpóreas, do que eu passava. Só que, de repente, as experiências extracorpóreas vieram para trazer o método todo. E através da projeção astral eu consegui trazer um método, e hoje eu vejo que muitos outros métodos estão esperando do lado de lá para ser trazido por outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que o método se tornou agora um objetivo, né, de eu trazer, de eu explicar para as pessoas, de eu ativar as pessoas, eu também não posso deixar de falar de projeção astral, Com porque certeza. foi o veículo que trouxe o método, e eu sei que vai trazer muita coisa boa aí para muita gente também, né? Ai, que maravilha. Se a gente deixa, né, o universo Uhum. agir no fluxo dele e vir e só recebe, sem, como você falou, sem ficar Uhum. muito preparando, só recebe, é tão lindo, é tão poderoso, né? É. Pela sua história, você tem você lembra de viagens astrais desde pequena. Desde pequenininha, que eu saía do corpo, que eu não sabia o que era isso. Só fui entender mesmo que era quando eu conheci o Valdo Vieira, tinha uns 19, 18 anos, eu sou muito ruim com data. Aí ali eu soube que tudo aquilo que eu passei durante a infância, que eu escondia das pessoas porque eu achava que era mediunidade, eu não sabia separar, e eu não queria que pensassem que eu era médium, né? Que eu já contei bastante a minha história, eu não queria envolvimento com a religião em si. E aí, aos 19, 20 anos, eu descubro que, através do Valdo, que isso era uma coisa natural que algumas pessoas tinham e que era uma forma de você se comunicar com a outra dimensão. E que algumas pessoas traziam isso. E aí eu consegui conviver melhor, né, com essa questão da saída extracorpórea, já não enxergava mais como mediunidade, algo que eu tivesse que, sabe, que esconder às vezes até de mim mesma. Comecei a dar mais importância, mas ao mesmo tempo a vida da gente vai correndo. E aí, nesse meio caminho, eu comecei a estudar dentro do kardecismo, me tornei kardecista, que também foi muito legal, É uma base. uma base muito grande, porque eu vinha da Umbanda. A Umbanda não tem muita explicação doutrinária das coisas, né? E aí fui pegando aquela explicação, mas aí eu vi que o meu caminho não era um caminho religioso. Então, eu fiquei um tempo afastada disso, da questão religiosa mesmo, apesar de ter passado 18 anos dentro do kardecismo. Aí, num segundo momento, eu me afastei do kardecismo, foi quando as projeções começaram a se intensificar, depois que eu me afastei, né, de uma outra forma. E dentro de uma outra visão, é engraçado que eu tenho um período que eu tive muitas projeções quando eu era novinha, né? E eram projeções mais pessoais, assim, eram coisas que eu via mais corriqueira, do Mais dia a próxima dia, da mais nossa próxima. realidade aqui. Passei um período dentro do kardecismo, talvez para aprender ou relembrar todo o processo,
né? Aquela Uhum. coisa da vida na outra dimensão, do que tem na outra dimensão, dentro de uma visão, até dentro da própria literatura espírita, que traz bastante coisa para gente. E aí, quando eu me afastei do kardecismo e daquela visão um pouquinho mais religiosa, que apesar dos kardecistas falarem que é científico, não sei o que, Eles a são gente bem sabe que religiosos. são bem religiosos. Quando eu me afastei um pouquinho da religião, e aí eu já estava num outro processo de vida, que eu estava na separação, na minha separação do meu relacionamento de 30 anos, e aí as projeções começaram a se tornar é, quase que um direcionamento, orientações, comecei a receber informações de coisas que, assim, só ratificando aquilo que eu pensava, né? Até mesmo dentro do espiritismo, uma das coisas que eu ficava meio bolada é que quando eu ia dar uma palestra, quando eu ia falar alguma coisa, eu tinha que ficar engessada dentro da doutrina espírita, né? E muitas vezes aquilo que eu tinha que repetir como um papagaio, eu não batia com o que eu via. Você também, né? Você diz, caraca, eu vejo de outra forma, por que que eu tenho que repetir isso desse jeito se eu não vejo assim? Não Não era é total isso? sua verdade, né? Aquilo que você estava sentindo de Exato, verdade. exato. E aí aquilo me deu uma liberdade muito grande quando eu montei o meu canal no YouTube. Meu canal acho que é de 2014 ou 2015. Na verdade, ele é de 2010, porque a gente, naquela época, abria canal para poder assistir os vídeos. E aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, que eu creio que foi em 2015, o meu primeiro vídeo é um relato de uma projeção onde eu quebrei o contrato que eu tinha feito com meu ex-marido no astral. Para eu poder me separar, eu cheguei a um ponto que, primeiro, que eu estava sofrendo um assédio muito grande dentro do meu casamento, assédio mesmo. Sérios problemas pessoais, então existia assim, pensamentos negativos, pessoas querendo que a gente abrisse realmente. Então, o assédio estava muito intenso ao ponto, e juntou assédio de outras vidas minhas, uma confusão danada. E chegou um ponto que eu não estava aguentando mais aquilo. E aí eu realmente eu saí do corpo e fui quase que num conselho para quebrar aquele contrato que eu havia feito lá, de vir, de encarnar, de tentar consertar situações, mentalidade do kardecismo que eu estava presa. Que é isso que o Hum, kardecismo prende a gente, né? Na exatamente. roda kármica do que Que você você tá tem. devendo, você precisa resolver e tal. Exato. E aí, quando eu consegui fazer essa projeção em que a ficha caiu, que eu digo, gente, eu não estou presa a nada. Que eu comecei a pedir desculpa, ou pedir para que me libertasse daquilo, mas você é livre. E o conselho todo disse, você não está entendendo, a tua ficha não caiu ainda. Ninguém está te Isso é prendendo a uma história nada. que te contaram. Ninguém está te prendendo. Tudo bem, você passou por situações assim, assado, com fulano, com Beltrano, com seja quem for, mas isso não te prende, né? Então ali eu consegui fazer, É era a minha muito aqui, lente, né? É muito né? aqui. A A gente se mente é o nosso prende. próprio inferno, a nossa própria glória é o nosso próprio inferno, a nossa própria cadeia. Exato. E a própria religião aprisiona a gente, faz com que a gente acredite que existe essa prisão, né? Que mesmo pregando que não, você não é céu, não é inferno, não sei o quê, mas aí vem aquela história do ação e reação. Aqui se faz, aqui É a se dualidade. paga, Uhum. e que você precisa resgatar seus erros pretéritos, ou frasezinha, filha da mãe. Tudo para aprisionar a Você chega aqui, gente. passa pelo véu do esquecimento, e tem um monte de coisa pra pagar. Meu, eu não lembro. Como que eu tenho que pagar a coisa que É eu que não eu não sei? lembro, não faz sentido, né? Não faz sentido. Essas projeções astrais desde criança, Uhum. eram conscientes ou não? Consciente. Todas, sempre? Ou Eu mudou em sei, algum não, eu momento? sempre tive, agora é que piorou. Porque quando eu era pequena, eu tinha um amigo que eu dizia que era amigo do lado de lá. Sempre Seu tive. mentor. Pequenininha, você não tem, quando você é criança, você não tem muito discernimento do que está acontecendo. Você sabe que é algo diferente. E que, como a minha família era de Umbanda, minha mãe incorporava dentro de casa. Eu tinha muito medo de falar e dizer, não, ou ela é médium. E eu já contei isso. Lá em casa, meu pai sempre foi muito racional e a minha mãe muito mais emoção e sendo da Umbanda, Espiritual. Uhum. espiritual também. E eu era mais do lado do meu pai.
E o meu pai vivia dizendo que a minha mãe precisava de psicólogo para se tratar, porque ela estava tudo muito bem, daqui a pouco, pum, baixava um santo nela, ela benzia a casa inteira, falava o que tinha que falar. E aí, quando eu baixava o santo nela, eu rapava fora. Por quê? Porque muitas vezes eu via o que estava com ela. E eu ia falar, eu já com uns 12, 13 anos, algum entendimento, né? Já é mocinha. Já não podia falar. Então, eu passei uma boa parte da minha infância escondendo das pessoas o que eu sentia e o que eu via. Mas eu sabia que não era, porque às vezes eu dormia e era sonho. Eu sabia, não, isso aqui é sonho. E outras vezes eu dormia e eu sabia que não era um sonho, só não sabia o que era. O meu amigo vinha, conversava comigo, era tudo muito real. Aquela imagem daquele amigo que estava sempre, né? E é o mesmo até hoje, do É o cabelinho. mesmo até hoje. É o mesmo. Ele nunca chegou para mim, se apresentou, deu o nome. Eu já falei que quando eu mais tarde eu fui tentar fazer psicografias, ele mandou mensagens assim lindas, tipo, ele fala por parábolas também, sabe? Ele escreve assim, eu começo a escrever uma história assim na mão, não dá tempo de raciocinar. Quando você vai ler, tem uma parábola. Que Com lindo. lição de moral, com tudo certinho assim escrito. E ele assinou Hilário, então acredito. E quando o método, olha lá, a primeira frase que eu escrevi no computador foi exatamente isso. A chave do conhecimento é a união da forma, vibração e frequência. Hilário. E ele assinou. Então é o meu amigo que sempre esteve comigo, do meu lado, me ajudando. Mas ao mesmo tempo, assim, é que por conta do kardecismo, né, do espiritismo em si, a gente tem aquela coisa de dizer assim, é uma canalização do Hilário. Só que depois as projeções foram ficando mais vivas, mais fortes, e eu entendi que é uma canalização minha, é a minha essência. Hilário é como se fosse um parceiro. Ele não é mais do que eu, ele faz parte da equipe que eu participo do lado Que é de tão lá. importante quanto você. Não é isso aqui veio de um espírito. Não, isso aqui veio da minha essência, Meire. É um projeto que eu construí do lado de lá com uma equipe, né? Hoje, cada vez mais, agora que eu vou conhecendo vou lembrando deles, eu vejo que eu tenho uma equipe forte, boa, e como qualquer projeto, você tem o arquiteto, você tem o engenheiro, você tem o encanador, você tem Estrategista. tudo, né? Então a equipe é composta de várias essências, que eu chamo de essências, e que a gente ainda está aí na construção do método. Ah, que Né? maravilhoso. Eu falei para você que eu perdi um pouco a noção, porque quando eu era menina, e depois mais tarde, né, eu conseguia distinguir bem o que era o sonho da projeção, porque eu voltava em estado vibracional. Eu nunca provoquei o estado vibracional para sair do corpo, mas toda vez que eu voltava para o meu corpo, eu voltava em estado vibracional. Então, quando eu era um sonho, eu acordava normal, de boa. Quando era esse sonho esquisito, eu voltava vibrando toda. Só que de um ano e meio para cá, quando a gente teve aquele pico da frequência Schumann, que foi a 200, acabou meu estado vibracional. Foi um absurdo aquilo, né? A frequência Schumann, ela oscila bastante, mas igual aquele pico. Não, aquele pico foi quando veio o código. Um mês depois eu estava sentada escrevendo tudo. Olha só. Só para ter noção. Então, assim, e mudou aquele pico de frequência fez todo o meu corpo vibrar diferente. Num primeiro momento, eu vou fazer vibrar ao contrário, porque uma coisa não me fez muito bem. Me deu uma fome de leoa. Eu comecei, acho que todas as minhas células, moléculas, átomos começaram a vibrar mais acelerado do modelo biológico, do corpo. Por isso que agora, quando volta, não precisa acelerar mais, porque ele já está acelerado. Então faz a reacoplagem sem precisar acelerar. Em compensação, meu cérebro entendeu o quê? Eu estou gastando mais energia. Tem que se alimentar mais. Filha da mãe, eu engordei. Sacanagem. Colabora aí, a gente tá vivendo aqui nesse corpo, não dá Cara, pra de viver um ano e meio, eu peguei as fotos, gente, eu engordei uns 10 quilos. Pegadinha do astral. Pegadinha da Não, agora eu vou fazer o trabalho inverso, com certeza. Esse ano é minha meta, eu preciso, que não é nem questão estética. Meu joelho reclama, o corpo todo A gente não reclama. precisa desse peso extra. Não tem Pra necessidade, gerar mas energia, então, né? e tudo é a nossa mente, e eu sinto que foi.
eu acho que como o corpo começou a acelerar muito, o cérebro entendeu mesmo. Então eu nunca fui gorda. Eu sempre mantive um biotipo assim. Pelo contrário, menina eu era até muito magrela, porque como eu tinha metabolismo acelerado, eu comia igual um boi. Meu pai dizia, olha, o cara para casar contigo tem que trabalhar muito. Sempre E comi pelo jeito, só muito. mercadoria, comia só bem, né? Pois é, sempre comi muito e não engordava. Só que, o que que aconteceu? Eu tive esse pico aí, e aí já existe também a questão da cabeça da gente estar treinada, né? Que você já está na menopausa, que você já Aí passou, começa a vir tuas um monte de células coisa, já. é verdade. Então a gente tem que fazer um trabalho reverso nisso tudo. Isso daí é só um exemplo do que eu vejo que o quanto condicionar a gente é errado. E agora que eu estou trazendo o método todo, eu vejo que tudo é condicionamento e a gente precisa quebrar esses condicionamentos dentro da gente, ainda mais quando a gente já está com a ferramenta e utilizar. I can't wait. Mal posso esperar. Que Mas maravilha. é. Então, você estava falando, para mim faz muito sentido, que a nossa mente recebe um monte de informação e cria aquilo. Sim, A cadeia, a prisão, a escassez. tudo, Eu preciso limpar isso. E aí? tudo. Então, nós, na verdade, nós somos um mecanismo em evolução, todo o nosso corpo, todo o nosso modelo biológico. Então, nós temos esse modelo biológico humano, terráqueo, porque nós temos modelos biológicos humanos de vários planetas. O nosso modelo biológico humano terráqueo, ele tem um código, um genoma, né? Dentro desse código genético, nós temos inúmeros genezinhos lá que nós não sabemos ainda nem para que servem. Né? A gente sabe que o nosso DNA é composto só 3%, que é o Só duas fitas estão ativadas, são 12 e tal. e tudo aquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como uma coisa o kardecismo tem razão, é que os espíritos passaram, que a gente vê em evolução do reino mineral para o vegetal, para o animal e para o mineral. Nessa nossa caminhada evolutiva, isso significa que no genótipo humano, nós temos tudo que ficou para trás. Então, nós temos todas as propriedades dos minerais, dos vegetais, dos animais, até chegar aqui. Só que nós sofremos primeiro uma hibridização forçada, que cortaram as nossas asinhas lá atrás por alguns povos que não interessavam, né, que a gente tivesse tudo aquilo. E outra que, dentro desse processo natural que a gente sofreu, nem todo mundo veio acompanhando ali, porque houve essa interferência externa. Muitos outros modelos biológicos humanos, porém não terráqueos, foram misturados. Foram misturados. Né? E aí, o que aconteceu? Nós chegamos a um ponto que, se nós acendêssemos todas as nossas fitas, nós seríamos deuses, como Jesus falava. E o que representa isso? Que a gente ia poder fazer tudo que os minerais fazem, que os vegetais fazem, que todos os animais fazem, que a gente. Só que a gente não consegue fazer porque a gente tem umas pecinhas aí, uns genezinhos apagados. Então, o que a galera, que eu participo do lado de lá, resolveu fazer? O que é o trabalho do Código IETLA? A gente não vai ativar isso no modelo biológico. Primeiro que é anticosmoético. Né? Não pode mexer. Não pode mexer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acender no perispírito ou no corpo astral, cada um chama de um nome, aquela pecinha para ela transmitir a informação para o teu correspondente, né, no modelo biológico. No momento que você transmite aquela informação e você usa, o segredo é usar, você dá o comando para o teu cérebro, agora você já tem aquilo aceso para você poder usar. Que adianta eu fazer treinamentos de mente dizendo que eu tenho que entrar no fluxo da prosperidade, dando exemplo? Tem que entrar, não sei o quê, você tem que sair da escassez. Se você não tiver a proteína genética trabalhando para que realmente você imita a frequência que vai te colocar num fluxo de sincronicidade para atrair a prosperidade para a tua vida, não vai funcionar. Não funciona. Por isso tem muita gente frustrada, Meire. Tem. Porque vai atrás de mentorias para prosperidade, de não, tudo. porque você tem que pensar e co-criar. E não é por aí. E não funciona. E isso tudo sempre bateu ruim, assim, meio atravessado dentro de mim, até com a questão dos dons, de tudo, e da injustiça que a gente vê no mundo, injustiça,
que eu sempre pensava assim, isso caía atravessado. Ah, Deus, por misericórdia divina, isso era muito do espiritismo, é, trouxe seu filho aqui com uma deficiência física para poder. Eu digo, cara, que Deus misericordioso é esse que nem passa na minha cabeça, né? Que eu nunca imaginei Deus. Mas se eu fosse imaginar Deus personificado, ele seria um grande de um FTP de criar um filho Bipolar, né? perfeito, outro com problema, outro não sei o quê. Pra castigar você. Porra, que Deus é esse? Não é? Se ele é soberanamente justo e bom, como está lá no livro Por dos amor. Espíritos, puro amor, como é que ele cria coisas ruins? Ou injustiças até sociais mesmo. Um tem condição, o outro não tem. Um vem rico, outro vem pobre. Um vem feio, outro vem bonito. Um vem Um tem comida sobrando, outro tá passando o outro fome. passando fome. Um vem são, o outro vem maluco. Né? Essa diversidade toda não fazia sentido para mim. Um Deus criar isso. Tudo bem, o Espiritismo justificou com os erros pretéritos, que a gente nem lembra que é errou. Mas então cada também não fazia religião sentido. justifica do jeito deles. E tá justificando Exato. o tempo inteiro. Então eu comecei a pensar, e isso já trazia dentro de mim, eu sempre só não sabia como externar. Eu digo, não, isso tem algum babado. Não é uma questão de merecimento, que eu acho que seria injustiça isso, né? Porque quando você cai no merecimento significa que tem alguém te julgando, e é o que as religiões aceitam, que tem. Eu nunca aceitei ter ninguém me julgando, não nesse sentido, assim. Eu digo, isso aí, no mínimo, é uma construção. E aonde vai estar essa construção? No nosso gene. Tá lá. Tá lá. Só que a gente ainda não tem condição, e ainda tem mais. Não vai demorar muito, nós vamos ter condição. Esse trabalho que o método está trazendo de forma energética, não vai demorar uns 50 anos, vai ser feito no modelo biológico. Você vai pegar, você vai escolher, eu quero ser mais intuitivo, acende o gene da intuição. Eu quero ter equilíbrio ali, acende. Eu quero que do mesmo jeito que já existe trabalho, só que não é ético para você escolher cor dos olhos do filho, existe. cabelo, não sei o quê. Já tem isso tudo aí. Você vai poder acender isso tudo, só que também não é ético, né? Mas vão ter empresas que vão fazer isso. Antes a gente, dentro do nosso processo evolutivo, a gente vai passar por isso, por essa manipulação. Então, nós vamos ter seres que vão ter os genes acesos, genes mesmo, não estou falando de energogene, não, de gene, no físico. Só que não vão ter maturidade Pra lidar com espiritual, isso. psicológica para lidar com isso. Mas Porque são perigos. não foi um processo natural de evolução, entendeu? Uau. E isso que a gente está fazendo é um processo natural de evolução. Porque eu não estou acendendo no corpo. Às vezes, já teve pessoa de até de questionar, de falar assim, você já fez o trabalho para poder provar? Eu digo, não, acho até interessante a gente provar. Só que o meu trabalho não é no gene, é no energogene. A nossa ciência ainda não consegue, não tem tecnologia suficiente ainda para mostrar o genezinho lá e a proteína e tal, e tudo certinho, imagina no energogênio, não tem. O que vai provar que funciona é a transformação na vida das pessoas. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo, senão o trabalho não vinha caminhando. As pessoas que tivessem feito, eles diziam, isso é mentira, não façam mais, e blá, blá, blá. E não é isso que está acontecendo. Pelo contrário. Né? Cada vez mais eu tenho testemunho de pessoas que, nossa, eu fiz ativação e mudou isso. Fiz ativação e mudou isso. Já começa que as ativações já mudam na hora que a gente faz. A gente mexe no perispírito, mas o corpo físico repercute. As pessoas vomitam, tem dor de barriga, tem catarse, tem tudo. Então, por quê? Porque você acendeu no corpo físico a capacidade de perceber uma frequência que até então aquele corpo físico não percebia. Então, quando as frequências estão aqui o tempo todo, né? No momento que eu ligo a minha capacidade perceptiva de uma frequência que eu não estou acostumada a lidar, aquilo bate lá nos meus átomos e pode, sim, me causar um desarranjo intestinal, me causar uma dor de cabeça, alguma coisa. A gente não está acostumado a trabalhar com aquela frequência. Então, é real, está funcionando 1 ano e meio depois, eu posso dizer, funciona, o negócio funciona, só que não é milagre.
Eu não estou alterando o teu corpo físico agora para você sair daqui, como vai ter no futuro. Vão te cobrar milhões para fazer isso. Você imagina? Gente, é uma loucura, Imagina né? o cara mexer. Uma Agora, manipulação a muito próxima grande. ativação que eu vou fazer é dom da carisma, que veio. Do carisma, né? O dom do carisma. O que que significa isso? Que você vai acender o gene que te causa, que te faz ser magnético, você ter Carismático. magnetismo. Altera a frequência da voz, porque quando você fala, a Tem tudo a ver. modulação da sua voz, eu vejo por mim, eu tenho 200 mil seguidores. Meu poder, eu tenho certeza que eu tenho um poder magnético. Talvez não tenha do Ivete Sangalo, por exemplo, que tem trilhões de seguidores, porque também temos graduações. Mas eu tenho. Aí você imagina daqui a alguns anos o cara poder pagar para ter um poder carismático, um político desse. Quanto é que vai custar? Nossa. Quanto? E vai ser possível. Uau. Vai ser possível, porque é genético. Que interessante. E vai ser possível e vai ser um perigo. Vai ser um perigo. É uma arma na É mão uma de arma. criança. A gente vai passar por isso. Se prepara que a gente vai passar Se por tivermos isso. ainda aqui. Eu brinco que a gente ri com a questão dos filhinhos da harmonização facial, né? Aham. Que a mulher vai, bota botox, você fica linda, puxa aqui, puxa não sei o que, faz a harmonização, fica toda lindona. Aí o cara vai, bota botox, não sei o que, aí eles se encontram na balada. Nossa. Casam, tem um filho. O filho nasce feio pra caraca. O nariz que ela O tinha nariz que não tem puxado. explicação. Aí Nossa, olha eu me pra me choquei. traiu, o que que houve? Não, ela esqueceu que tu era feio, amor. Pô, então, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. As pessoas vão fazer harmonização no espírito. Só que não é um processo natural. Então você não tem maturidade para lidar com aquilo. Evolução, ela está associada aqui a livre-arbítrio. A gente só evolui através das nossas escolhas. Erradas ou certas, é ali que a gente vai crescendo, Uhum. né? Então a gente tem que ter, e toda essa construção, a gente precisa ter ferramenta certa para fazer a escolha também. Porque não adianta eu fazer minha escolha se eu não tenho. O que adianta? Eu quero cavar a terra, eu vou cavar na unha? Não, se eu tiver uma pá, eu vou funcionar muito melhor. Então é do mesmo jeitinho. As ferramentas, elas vão proporcionando que a gente cresça de uma forma melhor. Esse é o projeto da galera que eu faço parte do lado de lá. Existem diversos grupos, diversas egrégoras e cada uma pensa de um jeito. Quem está certo ou está errado? Não tem. Não tem, né? Uhum. Eu, dentro da minha ótica, eu acho que a melhor forma da gente crescer é essa. É preparando para que a humanidade faça melhores escolhas. Não é dando a escolha de mão beijada. Sabe? Fazendo consciência. Isso é um processo que leva um tempo. Você ir crescendo e você utilizando e fazendo melhores escolhas e crescendo e fazendo melhores escolhas. Porque isso que vão fazer, de você fazer a ferro e fogo, talvez dê um salto na humanidade, mas um salto não tão consciente. Vai dar um salto no modelo biológico. Nós temos raças lá fora que são extremamente evoluídas em termos de modelo biológico. O que quer dizer isso? Que quase todo ou totalmente o seu genótipo está aceso e funcionando. Só que essas raças, algumas não fazem bom uso dessas ferramentas. O que elas fazem? Elas aprisionam outras raças, elas vêm para os planetas, Controlar. passam por deuses para controlar o planeta, né? Agora, elas têm poderes de deuses. Por quê? Porque todo o seu DNA está aceso, funcionando, que permite que elas voem, que elas burlem lei de gravidade, que elas sejam oniscientes, onipresentes e onipotentes. Olha aí as características de Deus, Uhum. né? Só que as escolhas, eu tenho o poder todo agora, o que eu vou fazer? Se não tiver ganho de consciência, Não, vai eu dar ruim. vou aprisionar uma humanidade inteira, criar uma matrix e pronto, o planeta é meu. E foi isso que Domina. aconteceu conosco, né? Então, assim, isso que está sendo feito é a chave para a gente sair da dominação deles. Por quê? Porque lá atrás eles já tiraram isso tudo da gente, porque sabia que a gente estava com as asinhas muito... Uhum. Falei assim,
Quando eles fizeram o projeto Adamo, que eles falaram, se a gente deixar essas 12, eles vão dominar a gente. Então é melhor cortar as asinhas, deixar eles aqui trabalhando pra gente. Exato. Né? Exato. Manipulação pura. Então agora tá isso aí. Então, por isso veio o código, agora com esse pico na frequência Schumann, né? Eu consegui recobrar boa parte dele, foi muito engraçado, porque veio a frequência, eu fiz uma limpeza de campo que era preciso fazer também, tudo vai sendo, né, vai direcionado. E eu estava para comprar um computador há um bom tempo, e relutante, não precisa, porque eu tinha um PC, bom, eu costumava escrever nele, mas eu não tinha um Note. E aí, nesse meio tempo, eu digo, não, vou comprar um Note. Chegou e eu botei na cabeceira da cama, porque estava sempre mexendo para começar a aprender a conhecer, né? E aí, uma noite, eu acordei, no meio da noite, eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e veio tudo, toda essa parte inicial do código, eu fui escrevendo. Eu escrevi de 3 até as 7 da manhã. Nossa. Foram mais ou menos umas 15, eu acho que mais ou menos até uma. Aqui não, que depois eu fui inserindo os outros. Mas até a primeira parte toda do método, umas 15 páginas do método veio. A espinha dorsal toda do método veio. E num princípio vieram os símbolos, né? Aí depois eu fui inserindo os símbolos também. Eu digo a construção do símbolo. O que seria o símbolo? O símbolo não, o método. O core dele veio todo de uma vez. Uau. Eu fiquei umas 4 horas escrevendo. E aí depois eu comecei a inserir, né, as coisas. Aí eu voltava, tinha outra projeção, aí trazia mais informação e ainda está em construção. O que eu vou fazer agora, essa última ativação, porque na verdade, quando ele veio, vieram com quatro protocolos. A gente chama de protocolo, é a maneira como você aplica, porque ele é composto de 4 símbolos, ó, tá? Esses símbolos, você tem símbolos que pulsam e símbolos que giram. E vieram 4 notas musicais com suas respectivas frequências, tudo isso aqui, depois eu comecei a inserir mais coisa nele, tá? A explicação dos energogênios. Quantos energogênios a gente trabalha, olha, ligado aos elementos da Terra, ligado aos pontos cardeais. Isso tudo vem em projeção. Eu acordo e vem a informação, eu sento e vou colocando. E ele continua crescendo. Então, num primeiro momento, vieram 4 protocolos que seriam feitos e eu achei que seriam só 4. Depois a coisa foi crescendo, nós já estamos em 11 protocolos. Uau. Eu acredito que talvez ele agora esteja redondinho, eu espero. E esses protocolos, a característica, assim, eles têm que ser instalados em determinados locais. Então, cada protocolo que veio tinha uma orientação que eu tinha num determinado ponto para pegar aquela energia para poder fazer a ativação. Aquele ponto ali era um ponto raiz, aonde eu instalo o protocolo ali. Depois eu posso fazer a ativação de outros lugares. E alguns protocolos, eles também podem ser feitos pegando a energia de outros lugares. Cara, o método é uma loucura. Assim, eu ainda não consegui ninguém para sentar comigo. Agora eu tô vendo se os meninos que trabalham comigo param para ler, para me ajudar, que eu ainda não consegui ninguém para ler isso aí, entender isso tudo assim de cabo a rabo, para me ajudar até, né, a gente fazer a construção. Então, cada protocolozinho desse, agora eu vou fazer no deserto do Atacama, que era o carisma que a gente estava falando, a questão do carisma. Então, você acende o energogênio que te transforma, que consegue aumentar, ampliar o seu magnetismo pessoal. Isso é genético. E isso a gente sempre ouviu falar, porque fulano é igual pai, mãe, que cativa todo mundo. É genético mesmo, né? Isso é genético. Sendo que você tem aquela carga que você traz da família, e porque você às vezes vem naquela família, não quer dizer que aquela carga genética seja de uma raiz de um ancestral. Não, você pode ser atraído eletromagneticamente por aquela frequência. Por ressonância. Por exemplo, eu tenho o gênio, o energogênio do carisma aceso em mim. Vamos usar essa nomenclatura para que a gente possa entender. Está lá aceso
E eu sou uma pessoa carismática. A modulação da minha voz, a frequência é agradável, atrai as pessoas, a minha Todo um expressão, conjunto todo um de conjunto de características que vai se manifestando no meu fenótipo, mas que está lá no meu genótipo. O genezinho está aceso. Aí vamos dizer que a minha filha, que é uma essência que veio por atração eletromagnética para sendo para nascer atraída para daí. nascer pelo ovo que tinha acabado de ser formado ali do óvulo com espermatozoides, a vibração daquela célula ali atraiu ela. Não necessariamente ela vai nascer, ela pode nascer com a carga genética minha e do pai dela, né? Que aí realmente a gente está numa uma parte genética física daqui do modelo biológico, mas ela também podia, na essência dela, ela já trazer informação do carisma aceso, nos energogenezinhos presentes na essência dela. Quando o corpo estava aqui em formação, ela ressoou comigo, né? E aí o gene dela já nasceu aceso, porque estava ali ressonando com o meu. Então, existem processos distintos. Isso que um dia a ciência vai conseguir entender, que por enquanto a ciência está indo só por uma visão, né? Ah, é genético, está lá na árvore genética, procura na genética, aí às vezes não tem isso, vai abrir o leque até para as doenças. Porque muitas doenças, apesar de serem no genoma, no código genético, não necessariamente está na árvore da família. Isso vai dar um nó na cabeça dos nossos geneticistas. Vai ser muito legal. Vai. Então é isso que o método vai está trazendo. Não é uma coisa assim a curto prazo. Eu sinto que isso é um método que ele vai precisar um bom tempo para passar ser de pessoa para pessoa e para ser instalado. Já estou 1 ano e meio, né, instalando, mas eu sei que isso daí vai muito tempo mesmo. Por isso que agora eu estou trabalhando com a formação de outros reativadores. Uma andorinha só não faz É isso verão. que eu ia falar, tem que passar isso, porque para Então, espalhar para o mundo. começar a transmitir para as pessoas, que outras pessoas vão também fazer, e aí sim ele começa a se multiplicar. Então, tem muito trabalho pela frente. Você está começando uma coisa muito maravilhosa, Meire. E vamos falar sobre. Você falou que são 11 já protocolos. Sim. Então, a gente tem o primeiro protocolo, que eu instalei ele lá em Teotihuacan, que é a cidade dos deuses no México. O protocolo Uno, eu vou fazer agora um outro protocolo Uno. Esse foi feito, o primeiro foi feito em Teotihuacan, que é o que eu chamo de reconexão da essência. O que que é? É você começar a tirar o véu do esquecimento. Uau! Você começa a lembrar quem você é. Por quê? Porque isso também está lá no nosso gene. Esse esquecimento de quem somos nós. E isso sim, isso foi tirado na má fé mesmo, lá atrás. Foi sacanagem aqueles que bridizaram a gente, tiraram lá, porque a gente não era interessante para eles lembrar. Porque eles iam nos manipular. E para manipular tem que usar o temor, tem que usar uma série de coisas que não seria interessante de lembrar. Então, o protocolo 1, ele faz justamente essa reconexão. Vou fazer um outro agora com a energia do Atacama. Porque como é um trabalho de relembrar, isso aí é uma meditação guiada, praticamente. Uma visualização guiada. Pode ser de longe ou tem que ser presencial? Essa é feita online. Eu vou fazer a visualização guiada, os símbolos vão aparecendo na tela, o som também toca e você está assistindo na sua casa e vai recebendo. E as pessoas lembram mesmo, a que eu fiz em Teotihuacan foi bem legal. Então, esse é o trabalho do 1. O 2, o que foi o protocolo libriano, a gente tratou a força de equilíbrio. Tá? Que legal o nome. Libra é pura busca pelo equilíbrio. Busca pelo equilíbrio. Nós temos esse aqui que foi o poder da magia natural, que ele veio ativando todos os nossos chakras palmares. E isso faz com que a gente... Eu vou pulando assim para não ter muito detalhe ali, que tem coisas... tem coisas que só vou passar depois para os ativadores. Sim, claro. Tá? Então, isso aí são tipos mudras. Mudra, né? Isso aqui, elas têm funcionado, isso aqui, ó, tira a dor. Agora mesmo eu estava com muita dor na coluna, que eu não estava aguentando, e eu usei o mudra aqui atrás para fazer. Essa Tieteva, na verdade, é chamada Tieteva. Né? Então, isso não é algo místico.
ele vem trazendo a explicação de cada uma dessas, o porquê. É ciência. Quando você coloca aqui, ó, posição da cura, unimos os polegares e os indicadores, formamos um circuito chakra sexual, fogo, laríngeo, de ar. Ele vai explicando o que é. Então, utiliza a energia produzida pelo sexual, que é o prazer, juntamente com o elemento fogo, que é transmutador, para queimar as sinapses que transmitem a dor. Mais o chakra laríngeo purificador com o elemento ar, que é a vontade. Então, você bota a tua vontade de estancar a dor. Aonde você tem dor, isso as pessoas estão utilizando. Sentiu uma dor? Você faz isso aqui, ó. Com a mão aberta ou com a mão Aberta, fechada? aberta. Só para você poder fechar esse circuito entre esses chakras e esses chakras aqui. Ok. Você Onde forma esse estiver aonde doendo. tiver dor. Mas aí você tem que botar a tua vontade. Uhum. E aí você está acionando o que produz lá aquelas portinhas que abre e fecha na tua coluna lá para poder passar a substância que estanca a dor. Que eu não sou médica, mas Tem né, alguma coisa tem aí. um fundamento. Então, e é assim. E cada uma delas tem um objetivo. O protocolo 3 ele veio para ajudar a gente a usar a, a energia das plantas, que até então você usa a energia das plantas bebendo um chá. Não, Tomando um banho. você puxa a energia daquela planta pelas tuas mãos. Maravilha. Tipo, planta que trabalha com proteção, você não precisa, você encosta na planta e você pede a proteção daquela planta. Era o que lá atrás eles faziam, né? Então, e das pedras também, dos minerais. Então, cada uma dessas, o pessoal que fez essa ativação 3 que é reikiano, disse, Meire, meu reiki mudou. Depois que eu fiz a ativação, você fez? Não, Você eu não? sou reikiana. Mudou a ativação, mudou o Porque aí reiki. você potencializa. Potencializou tudo. O protocolo 5 a gente veio com uma mesa linda que eu nem trouxe, porque eu não vim, né, com esse intuito. Uma mesa linda para a gente fazer a cura akáshica e cura somática. Você vai fazer o tratamento no corpo físico e ir lá atrás. Ele é todo. Vem o baralho também, ó. Protocolo 6 foi o que eu fiz agora lá em Corunha. Quantos energogênios foram? Ó, 6 energogênios foram ativados lá em Corunha. E isso daí, o protocolo 6 é para a gente usar a energia vril, que está presente em tudo, mas que a gente não consegue ainda. Isso aí é o princípio da alquimia, de uma série de coisas. Então, ele vai trazendo. O protocolo 7 foram 7 ativações para cada dia da semana. Essas eu fiz no México, né? Então, cada uma tem tudo explicadinho, tudo detalhado, gente. Isso aí é só pegar e Isso é estudar uma e ver que ciência muito tem profunda. fundamento, Aham. tem fundamento. Cada coisa dessa tem fundamento. E juntou também com algumas energias. Ó, você vê que cura, aí você tem energia de Oxóssi aqui Dia da trabalhando, semana, dia da cor. semana, cor, tudo. Então, agora é esse que a gente vai fazer, que é o protocolo das estrelas, que eu vou estar lá no Atacama para poder fazer. Então, é assim, isso daí está vindo, cada vez que às vezes eu vou do lado de lá, eu volto trazendo informações, os tons, os números, as frequências, As cores. muito doido, é muito doido. Eu sei que assim, cada vez que, acho que de mês em mês o negócio cresce mais e vai se tornando mais profundo. Sabe, até vocês falaram de quando eu fui no Paranormal, não tinha nem um terço do que se tornou o método. Estava muito superficial, sofri muita desconfiança do próprio meio, das pessoas dizendo que isso era algo que eu estava inventando para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Eu tampei o ouvido e eu digo, eu vou continuar porque eu tenho que Você sabe a sua continuar. verdade. Você sabe de onde você E está indo, vindo, indo e vindo, E trabalhando. isso aqui E não é de não, hoje. não é da noite pro dia, não é, sabe, não é Isso é o quê? brincadeira. São protocolos? Isso aqui tudo são os Poderes poderes ativados no com o projeto todo. Não, esse aqui é, por exemplo, o protocolo 9. O protocolo 9, eu vou fazer um outro agora, eu fiz em Nazaré. Uhum. Esse que eu fiz em Nazaré, ele foi usado para quebra de crenças limitantes e desbloqueio emocional. Eu fiquei 3 dias em Nazaré, usei a energia das águas ali, que são as Fortíssima. ondas mais altas do mundo. Então, isso tudo é energia. Eu não estou, de novo, falando, não é misticismo. Quando as ondas estão batendo, eu fiquei 3 dias em Nazaré. Nós tivemos um dia de mar calmo, um dia de mar tumultuado, e no outro dia o mar sereno de novo. Não dava nem para entender. Nós tivemos ventos, tivemos tudo funcionando nos dias que eu fiz.
Em 3 dias. O tempo mudou, tudo virou, Uau. teve arco-íris, teve tudo que tu possa imaginar. Incrível. E assim, quando as ondas estão batendo, elas estão gerando energia. E muita. Mesmo que a gente não enxergue, gente, aquilo é energia. E o trabalho que eu. Ah, mas por que você foi para Nazaré? Para passear? Não. Eu fui porque eu precisava daquela energia das ondas ali batendo. Ah, mas no primeiro dia, mas o mar tá calmo. Eu digo, não, tudo bem, eu confio no meu povo. No dia seguinte já estava o mar lá. Produzindo, porque o primeiro dia foram 3 chakras que a gente estava agitando, estava ativando, que talvez não precisasse daquela energia. No segundo dia, os outros 3 chakras precisavam, então as ondas agitaram. Então é desse jeito que o projeto está vindo, sabe? E aí o protocolo comportamental, esse 9, para Nazaré veio assim, e agora ele vai vir, porque eu vou fazer o caminho de Madalena, que vai ser para trabalhar a energia feminina. Então, dentro do protocolo 9, por exemplo, a gente tem, olha só, para cada chakra eu posso trabalhar esses 3 poderes aqui, 3 poderes para cada chakra. Cada chakra desse você tem um tom distinto. Você imagina a quantidade de combinação que eu posso fazer aqui Infinito, para gerar basicamente. um projeto e ativador, Aham. não é? É. Então, o próximo, eu não sei o que vai vir, mas vai vir misturando. Por exemplo, eu, Além dos chakras básicos, você põe ainda o tima pineal. sim, São 2 que trabalha glândulas 2 importantes. glândulas importantes. Então, por exemplo, eu não sei mais de cabeça o que eu ativei no primeiro projeto, que foi o projeto Nazaré. Pode ser que esse agora eu trabalhe força física, com sedução, com magnetismo, com compaixão, entendeu? Aí você, mas o carisma aqui, ó, tá no 8. Por quê? Porque ele complementa. Quem fizer a ativação do protocolo 8 e depois fizer um 9, porque na verdade o método ele ainda tem mais isso. É tão, tão pirado o negócio. Mas eu acho que. Ui, desculpa, eu tô chutando tua lâmpada. Ele veio justamente por causa da minha cabeça. Para eu poder cada vez mais acreditar que não era algo Porque você é muito inventado. Eu racional. sou muito. Então, sabe um quebra-cabeça que você pega assim, não tem uma sequência, você vai botando uma peça aqui, outra ali, outra ali. E aí, quando você termina, você diz, gente, existe uma sequência lógica. Mas só que ele veio todo salteado, todo fora do Fragmentado. lugar. E aí você vê, olha lá, no protocolo 8, ainda não tinha nem reparado, estou reparando isso aqui contigo agora. Aqui, o protocolo 8, ele vem ativando o quê? O carisma, no 8. Uhum. Porque ele já vem preparando para no 9, se eu precisar trabalhar com ele aqui, ó, vai Já tem. reforçar. Aham. Ó, tudo tem sentido. É que você Entendeu? não precisa. A gente, ser humano, e algumas pessoas têm a necessidade da lógica. Sim. E é por isso. Uhum. Só por isso. Porque tá tudo Tá certo. tudo. E é incrível isso. Aí o único protocolo, todos esses protocolos, e olha, eles vêm tipo código de barra. Isso aqui é a sequência do projeto que eu fiz em Nazaré, que foi quebra de crença limitante. Agora ainda não construí, ainda não fui lá buscar o que vai ser o próximo, que vai ser em maio, que é o projeto Magdal, que é o de Madalena, só veio o nome. Acho que está até por aqui, que eu já anotei o nome. Aí vai vir o. Não, ainda não está. Está em algum lugar aí. Que vai ser o próximo. Ah, Magdal, aqui, ó. Uhum. Fica assim, ó. Fica em aberto. Só vem o nome. Daí depois você Aí vai lá daqui e a pouco, acrescenta. A hora que vier o quando eu vi a informação, eu vou lá e coloco tudo. É assim que funciona. Aí, o único protocolo que eu não posso fazer online, é o protocolo 11. Que é esse aqui acabou mesmo com todas as minhas amizades com os projetores. Ah, Posso te falar o nome de todos, não vou falar para não se Não tornar precisa antiético. falar. Todos eles viraram as costas para mim, disseram que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, porque isso não existe. Tá, o que se... É sobre o porque quê? o protocolo 11, olha lá, é um procedimento utilizado para ativação de genes indutores da potência vibracional molecular do organismo e todos os símbolos. Então, isso aqui ele vai permitir todas as faculdades inerentes ao psicossoma humano poderão ser ativadas através desse protocolo, inclusive a capacidade projetiva. Capacidade projetiva, clarividência, clareaudiência, todas as faculdades mediúnicas, só que eu não posso fazer isso sozinha.
ele é um protocolo que ele tem que fazer, só poderá ser operada presencialmente, mediante a abertura de uma passagem interdimensional, que trará a fisicalidade, o gestor extrafísico do programa. Eu sou a gestora física. Extrafísico O mesmo. outro é o extrafísico. Então, para fazer isso aqui, quando eu faço a ativação desse protocolo, que já fiz em Portugal, já fiz no Brasil, em vários locais, é como se eu não estou mediunizada, eu não estou incorporada. Só que um portal é aberto e o camarada do lado de lá, que eu acredito que seja o Hilário, vem para fazer a parte dele extrafísica. Então, não posso fazer online. Uhum. Isso aqui, E você tem que ter um campo todo sim, preparado, todo preparado para que eu com possa fazer, segurança. para o portal abrir, para poder ser feito. E é feita aqui a ativação. E por que isso aqui não pode fazer? Porque não é ético fazer isso. Então, as pessoas que passam, por exemplo, a ativação da capacidade projetiva, que é feito o trabalho, é como se fosse assim, praticamente são pessoas que foram estudadas e que são conduzidas ali para poder fazer aquele trabalho naquele momento. Já é o primeiro ponto. Isso eu confio. Eu confio que está sendo feito assim. Depois que a gente está acendendo essa ferramenta para você usar. Então, pode ser que você também não use, mas a maioria das pessoas que fizeram disseram: nossa, eu não sei se é projeção, mas eu comecei a ter uns sonhos, comecei a sonhar, eu até então não sonhava. Realmente. Entendeu? Abre, né? A gente está mexendo numa coisa que aí eu confio que só vai ser feito mesmo, porque aí eles conseguem enxergar energeticamente o que eu ainda não consigo. Uhum. Um gestor extrafísico, ele vem aqui e vê como você está. Por isso que aí esse trabalho é feito com toque na cabeça, tipo barra de axis. Uhum. Né? Aí sou eu que toco, mas eu vou tocando nos pontos que veio a intuição para tocar. Eu não entendo nada de barra de axis. Nunca nem Eu estudei. sou facilitadora de Você é? barra. Uhum. Não entendo. Eu toco. Por quê? Porque quando eu vou tocando ali, que parece que vem um comando, eu tenho total confiança, eu e às vezes o Chesco também fez comigo, que assim, o extrafísico aqui está dando o comando da onde a gente vai tocar. E algumas pessoas vai funcionar e outras não. Tá? É aquela. Por quê? Porque ele que está do lado de fora, ele consegue te enxergar energeticamente. Então Uhum. ele vê como você tá, se você está preparado ou não Tem realmente essa para também, né? Não é receber qualquer um que aquilo. vai chegar e vai estar preparado Se para você, receber por aquilo. exemplo, se você tiver em desequilíbrio emocional muito grande, mas eu quero fazer o curso, eu tive recursos materiais, eu vou lá fazer, de alguma forma você vai fazer. Só que você não conseguiu se equilibrar. Você continua com desequilíbrio emocional. Aí eu posso até fazer em você, né? Vamos dizer que se eu tivesse o poder de fazer sozinha, Uhum. eu ia fazer. Seria uma coisa totalmente errada de minha parte, porque eu não estou vendo se você tem preparo ou não. Mas aí, como o gestor extrafísico está vendo, de repente você teve recurso para ir, tudo, mas você não conseguiu mudar a sua frequência. Ou você se desequilibrou por algum motivo, e aí ele não vai fazer, não vai acionar, porque senão você vai sair do corpo e você, de repente, vai ver coisas que não é para ver agora. Tá preparado, Não né, tá Ora? Eu acredito que preparado. esses trabalhos, assim, tem muito a ver com o momento de cada um. Sim, sim. Da hora das pessoas acessarem certas coisas. Então, é por isso, e isso aí tem a explicação mais para frente direitinho, eu acho que aí está num documento à parte que eu comecei a escrever. Uhum. Qual é o que funciona, que energogênio é ativado quando a gente aciona a capacidade projetiva. Que, na verdade, o que viria a ser esse acionamento aí da capacidade projetiva também? Seria mais você... É porque eu não falei da questão do estado vibracional? Uhum. Quando a gente sai em projeção lúcida, o grande barato e o que também bati de frente com os outros projetores, todo mundo afirma, até o próprio espiritismo, que todo mundo sai do corpo. Todo mundo sai do corpo quando dorme. E você concorda com isso? Concordo que todo mundo sai do corpo, porque é fisiológico. Como é que isso acontece? Você dormiu, o teu metabolismo baixa, tua produção energética consequentemente baixa, desafrouxa os laços que prendem ou que mantêm ligado eletromagnético todos os corpos aqui. Afrouxou, teus corpos vão, igual casca de cebola, vai desprendendo. Por quê?
porque você tem uma potência energética menor, né? Perfeito? Aí o que que acontece? Isso não é projeção. Isso é só desprendimento de corpo astral. A projeção, para ela acontecer, a tua consciência que está aqui, lúcida, acordada, ela tem que fazer um salto para o próximo veículo de manifestação e se manifestar através do próximo veículo. Para isso acontecer, você tem que vibrar energeticamente todo esse teu corpo aqui, um padrão X elevado, que aí é como se ejetasse a sua consciência para o próximo veículo de manifestação. Na verdade, não é uma projeção de consciência, é uma ejeção. Esse é o procedimento que eu vejo quando eu saio. E aí, para você conseguir fazer isso, você tem que ter o gene que permite que o teu corpo todo vibre assim. Que vibre, senão não vibre, vai. vibre. Senão não vai. Você vai Então, fazer... assim, tem pessoas, a gente ensina a projeção astral, não sei o quê. Então, nem sempre isso também vai funcionar para todo mundo. E funciona. Você vê gente fazendo técnica e anos e consegue sair do corpo? Porque não tem, não adianta. Mas aí eu acho assim, que tem que ter um propósito, né? Não é por ego. Assim, ai, vou sair do corpo, vou dar uma volta no astral. Oi? Eu acho que a projeção astral é muito útil. Foi tirada da gente que é muito útil para esse tudo. ensinamento todo. Para vir é para tudo. Olha só, se você tá mal e você consegue sair do corpo e ver o que tem do outro lado, eu não sou nem a favor de brecar a visão da pessoa, é que realmente é responsabilidade. Eu não sei como você tá psicologicamente. Se eu te dou agora, se eu tivesse esse poder de fazer você sair do corpo, vai que você esteja acompanhada de um monte de obsessores e você não tenha preparo espiritual e psicológico para encontrar com isso. Olha a minha responsabilidade e eu me sentindo mal, né, com o trabalho que eu fiz. Então, isso aqui é complicado. Mas, tirando isso, todo mundo tinha que ter maturidade para sair e ver. Seja obsessor, seja anjinho, seja o que for, caraca. É teu direito de ver o outro lado do véu. Para ver o que existe de fato do outro lado. Acho que traz um entendimento muito maior, muito amplo, profundo da vida, da existência espiritual que não tem fim. Sim. Né? Eu tenho, desde criança, sonhos assim de... Eu saía, voava, via meu corpo lá e saía pela janela. Mas quando eu era criança era mais assim, não tinha nada, no acontecimento inteiro. Eu não lembro, eu lembro que eu saía voando. E aí, na fase adulta, quando eu lembro de coisa que aconteceu, eu lembro perfeitamente que eu posso te contar aqui com detalhes. E de coisas sérias. Eu falando com outras pessoas em outras línguas, em outros lugares. Assim, umas coisas muito loucas. Mas não é sempre que acontece, que eu lembro. Então, e se você lembra, é porque era projeção. Tá bom. Eu falo pra ele, lembra de tudo, não Se era você sonho. lembra. Isso aí a ciência já conseguiu fazer experimentos que, quando é sonho, a gente não acende a nossa área da memória. Já botaram eletrodos na cabeça de algumas pessoas, as pessoas estão lá dormindo, todo mundo como se estivesse sonhando, né? Alguns estão passando por experiências que acendem eletrodo da área da memória, outros não acendem. Então, chegou-se à conclusão que quando você acende a memória, aquelas pessoas às vezes não lembram, acendeu a área da memória, ela acorda e ela não lembra. E outras pessoas que não acenderam a área da memória, acorda, lembra de tudo, depois esquece porque não estava aceso mesmo na memória. Na hora que você acorda, você lembra do sonho, tive um sonho esquisito. Mas daqui a pouco eu não lembro mais. Era sonho. Agora, quando você sai pra fazer algo realmente... Tá lá na memória. É nítido, é vívido, é muito, muito E outra diferente. coisa, e pode acontecer de você acordar e não lembrar na hora. Aí depois de alguma coisa que tu passa, tu lê assim, é o gatilho. Aí tu lembra de tudo, porque tava na memória. Então isso é uma dica de ouro para quem quer saber o que é sonho ou projeção, eu sempre uso isso. E aí, mais uma vez, não tem nada a ver com religião. Não. É uma capacidade, uma habilidade. Sim, não tem nada a ver com religião. Eu adoro falar isso, porque eu sempre falo que o meu programa, a gente traz todos esses assuntos, mas sem conotação religiosa. Sim. Claro que eu já entrevistei médiums e outras pessoas, mas cada um no seu lugar. Né? Então eu não trago minha opinião pessoal sobre religião nenhuma, que hoje eu não participo de religião nenhuma mais, para mim não faz mais sentido, não encaixa. E eu amo trazer esses eu tenho certeza que o povo fica em casa com a cabeça fundindo. Então, vamos lá. Falando sobre
os protocolos que você faz de ativação, só o 9 que precisa estar pessoal, Não, presencial. o O 11. 11. O 11. O 11 tem Presencial. que estar presencial. Os demais você Eu faço tudo você online. anuncia, é junto ao Faço grupo e faz online, às vezes online. faço presencial, faço online, depende. Uhum. Né? Essas ativações agora, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Até então, todos esses protocolos que eu fiz que foram instalados em determinados pontos do planeta, eu faço de forma online. A pessoa tá no Brasil, está onde for, eu chego no local, boto lá minha câmerazinha, abro e faço naquele horário, naquele local. Combinado. Eu transmito, coloco o vídeo ali para as pessoas. O método ele trouxe coisas de hipnose, ele trouxe coisas de frequência, é tudo misturado. Vieram as cartas. O dia que eu peguei as cartas, eu quase pirei. Aí eu, de novo, também não trouxe, ficou na mala. As cartas para mostrar para vocês. São 56 cartas, né? Nem eu já sei direito, porque eu tenho agora que gravar o curso do baralho. Não é fácil, tá? Cada carta, olha isso tudo é referente ao baralho, tudo referente. Significado de cada uma dessas cartas, olha aqui, ó, Que quantas cartas. maravilhoso. Quanta informação nele. Isso dá trabalho, meu Dá, Deus. dá. Tem que estar muito Tá? disposta. Tabela de energogênio ativada até agora. Aí. Isso tudo não é uma maluquice minha, gente. Isso aí tem fundamento. Aí tem aí protocolo do amor, protocolo da De felicidade. tudo. É muito complexo para explicar em pouco tempo, Não, sabe? sim, A com gente teria certeza. que. Tem que Então, estudar com tem que você para estudar. poder entender. Tem que estudar para poder entender e ver o que eu estou fazendo, que não é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. É que eu sei quem está de fora, como é uma coisa nova, muita gente nem entende o que está sendo feito, né? Então, mas acho que para esse trabalho que você traz, já é uma pessoa que já está um pouquinho entendendo. Uhum. Acho que não Algumas vai cair no pessoas colo sim. de quem não está entendendo nada. Não, tem gente que não Que entende, cai que de cai, não paraquedas, entende, assim. faz, confia e diz assim, olha, eu não sei que barato é esse, mas que mudou a minha vida, tá tudo certo. Eu recebo um monte de coisa assim. Ai, que Olha, não legal. entendi nada, você tenta explicar, eu não entendo bulhufa, mas funcionou. Eu digo, então tá bom. Se é pra você, tá bom assim, tá bom, né? Outras pessoas um pouco mais racionais vão tentar buscar a explicação, entender. Sim, é. Eu sou mais do sentir. Eu gosto de É. entender, de saber Uhum. onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, mas eu vou mais guiada pelo meu sentir. Uhum. Mas assim, para mim, isso aqui é importante ter um significado, porque eu não sou muito do sentir, eu sou muito racional. Qual o seu signo? Eu sou touro. Terra. Terra. Isso Pé aí, no para mim, chão. tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Se não tiver lógica, isso não é misticismo. Eu sinto que isso é uma ciência que a gente ainda não tem como comprovar. Que já tá lá no astral e a gente não Né? acessou ainda. É algo que, quando eu vou do lado de lá, eu vejo que é científico, gente. Tem computadores, tem tudo, análise, isso daqui é analisado mesmo, não é uma coisa. A forma como eu estou trazendo é bem rudimentar, primeiro dentro da tecnologia que a gente possui na Terra e depois dentro da minha limitação, porque eu sempre fui muito ruim de matemática, física, não sei porque que eu resolvi fazer esse negócio aí do lado de lá, enquanto não está precisando de física e matemática, vamos tocando, mas é matemática e física, tá? Porque quando eu vou do lado de lá, eu vejo como é produzido, até as frequências que eu trago para cá, são computadores que eles colocam dados lá para poder trazer na frequência certa. É muita tecnologia que eles têm. Muita. Quando eu tive a aula, porque uma coisa que eu também achava assim, por que tem que ser eu? Eu pergunto, eu questiono, tá? Por que comando vocal do Yetva? Quando veio a palavra Yetva, eu nunca tinha ouvido falar de Yetva. Eu disse, o que é Yetva? E por que tem que ser eu? Cara, um computador de eu falar e vir... Sabe quando vem aquelas coisinhas que a gente já tem aqui, essas placas, essas mesas de som? Mas decodificado igual um código de barra, o que é a minha voz, a sua. Cada um de nós tem um código, tem uma frequência específica. E aí foi mostrado um scanner da minha garganta, que assim, que tem que ter na Terra qualquer dia,
de todas as tuas preguinhas vocais. Quando você fala, aquilo vibrando é fantástico. Você vê em tempo real aquilo funcionando ali ao vivo e em cores ali para você naquela tela. Coisa linda, E né? cada preguinha daquela, você tem. Quando está passando o ar por ali, você está fazendo vibrar um átomozinho que é uma pontinha da frequência, que juntando tudo dá uma frequência só, que a programação que eles fizeram foi, por enquanto, só para essa frequência. Um negócio de maluco. É pura tecnologia, né? A gente Só acha que que a gente tecnologia é o computador daqui, é o foguete, a gente está atrasado. Muito. É por isso que você está recebendo tudo isso, porque de lá é muito, muito maior. É. E nunca questione como eu me questionei muito, e vocês estão vendo aí que eu já devo estar, sei lá, em quantas páginas, eu sempre, e mesmo no começo, eu falava, mas por que eu? Tem 8 bilhões de habitantes no planeta, né? Sou mais uma. Não sou só eu que estou trazendo isso, não, tá? Tá vindo em várias outras línguas, tá vindo, não sei quanto tempo a gente vai começar a juntar, unir. Então, tem várias pessoas em vários locais trazendo métodos semelhantes, métodos parecidos, que uma hora vai unir tudo. Mas nunca subestime também. Aí, para o pessoal que tá ouvindo, não subestime a sua capacidade. A gente não sabe quem nós somos do lado de lá. E muitas vezes a gente está aqui, igual a história do Superman, né? Que você está disfarçado de Clark Kent e você não sabe. E isso não é só na ficção que acontece, não, viu? E é normal, gente. Aqui, quantas pessoas não são CEO de empresa, que você cresce, você obtém um cargo que você estuda, do lado de lá é a mesma coisa, né? A gente vai se capacitando para poder Para fazer aquele poder, trabalho, para poder fazer aquele aquele trabalho. servir, Sim, é que isso é aí. eterno servir. É. Que máximo, maravilhoso. E aí você propõe as ativações de tempo em tempo? Ou se uma pessoa tiver interesse, entra no seu canal, lá estão as ativações já, é só pegar e acessar e fazer. Provavelmente deve ser um clube de membros, algo assim. Não, Ou não? no Instagram a gente tem um link lá que tem todas as ativações que eu já fiz, as ativações que eu vou fazer agora, que agora mesmo eu vou fazer um outro protocolo 1 no deserto do Atacama, eu vou fazer essa ativação do carisma e do sucesso, também no deserto do Atacama. Que mais? Tem mais algumas coisas aí pela frente. É só entrar lá no Insta, @meirijcosta. Aí tá lá, Aqui no vídeo vai ter a descrição do seu Instagram. descrição, E no tudinho. corpo da descrição do YouTube vai ter todas as suas informações também. Então aí as pessoas entram lá, Sim. falam com a minha equipe, entram em contato, às vezes eu atendo, às vezes a equipe que atende, né? E a gente está fazendo tudo da Eu não medida vejo a hora de possível fazer para poder agora. Como é que a gente faz? Entra lá, Vou que aí o fazer. pessoal vai te explicar direitinho para você poder participar. Faz essa do carisma e do sucesso agora, protocolo 8, vai ser muito bom. Oba. Vai ser dia 21 de janeiro. Eu estava com tudo armado para fazer só dia 21 de janeiro. Inclusive, comprei a minha passagem do dia 19 até o dia 24, que eu vou lá só fazer a ativação e voltar. Só que já desceram informações, ou eu vou fazer no dia 21 e no dia 22, ou eu vou ter que estender a passagem para poder fazer no dia 26. Não vou ver, ainda estou recebendo orientações. É desse jeitinho. Só obedece. É na emoção. É na só emoção. obedece. Eu fico esperando. Produção, tem alguma pergunta? Assim, a gente faz, no caso de fazer as ativações. Uhum. Essa ativação online, você faz tipo uma anamnese com a pessoa pede o que quer? Não, cada período eu faço um determinado tipo de ativação. Agora vai ser essa do carisma e do sucesso. As que já foram, você não acessa mais. Acessa. Entra lá na Hotmart e você Tá. consegue acessar. Que na verdade essas ativações o que são? São uns vídeos gravados onde o símbolo se manifesta de uma determinada forma. Ou sentido horário, anti-horário, com um tom da nota específica, com uma cor certa no fundo. Eles são produzidos de acordo com o que eu vejo do lado de lá e como eles têm que ser produzidos. Então a pessoa assiste aquele videozinho. Isso é ativação, é assistir aquele vídeo. Sendo que, se você estiver comigo ao vivo, porque tem algumas pessoas compra e não pode fazer ao vivo, faz depois, não tem problema nenhum. Mas na hora que eu estou ao vivo é legal porque você me ajuda a sustentar a rede.
que a gente está formando. Então, a gente está com todo mundo pensando, aí eu faço aquela ativação com 300, 400 pessoas unidas ali para a gente sustentar a rede e aí você recebe na hora. Por exemplo, tem uma pessoa que ela quer sucesso material, ela quer magnetismo, ela quer um monte de coisa. Uhum. Existe assim, uma sequência, olha, vamos começar por aqui, Então, porque não dá para você fazer de uma vez, você não vai saber nem o que você está fazendo. Não Vai dá ter para catarse. fazer, não, é isso que eu ia falar, não dá para fazer de uma vez, até a gente está pensando em agora vir para cá para fazer com grupos. Tem que dar espaço entre uma e outra, porque senão a pessoa, o corpo físico não aguenta. Não aguenta. Você vai lidar com frequências que até então não lidava. A minha irmã, do meu lado, ela estava comigo, minha irmã evangélica. Foi comigo agora nessa última porque ela queria passear. Ela disse, Melly, você me leva e tal. Eu disse, tá bom, vamos lá, tem que trabalhar, vamos comigo. Ela ficou do lado, assistindo, assim, só ouvindo, né, e tal. Ela começou a passar mal. Ela vomitou ali, ela ficou com enjoo, ela ficou muito mal mesmo, Daí ela acreditou no seu trabalho. né? Uhum. É que as pessoas passam mal mesmo. Então, o que que... Você indica um período, Não, então. e o que eu acho legal do método é o que a gente estava falando, do grande quebra-cabeça. Você pode, de repente, eu cheguei agora aqui. Pode fazer na sequência, pegar, vou fazer o protocolo 1, depois eu faço o 2, depois eu faço o 3. O ideal é que você dê pelo menos, no mínimo, uma semana de distância entre uma ativação e outra. Até para você poder observar as diferenças que o teu corpo vai sofrer nesse período. Então, nos protocolos já tem você faz esse 1, depois o 2, ou pode ser, Então, vou fazer o pode. 7 primeiro, depois o Não, 5. mas ao mesmo tempo que tem, você pode ser intuída e querer fazer salteado. E foi o que eu mostrei para ela, que, por exemplo, quem fez o 9, e eu não lembro se eu trabalhei com carisma no 9 na quebra de crença limitante, eu não sei, depois eu tenho que ver. Mas de repente você já fez um que agora, que não tinha nada a ver. Vamos dizer que a pessoa tenha feito o 9 e tenha sido acionado o carisma ali no 9. Agora vai vir o 8, vai só reforçar. Por quê? Porque no momento do 9 você intuiu o que era para fazer. Porque tem pessoas que são mais intuitivas mesmo. Tem o cara tijolão, que ele diz, não, então, se você não percebeu nada, começa do 1. Vai do 1, faz o 2, faz o 3, faz o 4. Mas se de repente um deles te chamar a atenção, pode começar por aquele, não tem problema. Porque para mim ele veio todo salteado. Ele veio assim, tem que fazer isso, faz isso, aqui, não teve uma sequência. Só que agora que eu estou completando tudo, que eu boto aí na apostila, eu digo, gente, a sequência é lógica. Né mesmo? É aquela coisa de tu pegar um aqui, outro ali, sem perceber que você estava construindo algo lógico. É muito maluco isso. Muito interessante. Eu acho que pra mim, né, Flávia, escorpiana, isso Escorpiana. Na intuição, né, para fazer o que eu preciso fazer. O que você precisa fazer, dá para seguir. Uhum. Né? E você faz essas ativações, você avisa no seu Instagram quando você vai fazer online? Aviso, Tá? a equipe avisa. Tá até assim, as pessoas que me acompanham de um ano e pouco para cá, até dizem, poxa, você agora não para de fazer isso. Eu não tenho como. Foram 11 protocolos para instalar no último ano aí. Eu comecei em janeiro do ano passado, no dia 1º de janeiro do ano passado, e sendo que o protocolo 7 são 7 ativações. Uau! Uma para cada dia da semana. Ano passado eu estava no México. Eu comecei o ano de 2024 no México, fazendo uma em cada sítio arqueológico. Ainda 2 me embarreiraram. Não pude fazer a da Cura e a da Vitória. Eu tive que voltar no México em março, não lembro, começo de abril, para poder fazer, que eu não pude entrar nos sítios. Choveu até granizo. Né? Meu Deus do céu. É desse jeito. É desse jeito. Então, esse ano, eu acho que eu não tive um mês que eu não viajei. Não, assim, uma viagem atrás da outra, uma viagem atrás. O aeroporto eu já chego e diz, oi, dona Meire, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tá aqui. Chegando no México, buenos dias, não, aeroporto do senhora. Rio de Janeiro já. Então, assim, eu me coloquei à disposição, né, de fazer. E vou sozinha, tá? Eu vou sozinha. Algumas dessas, as pessoas, a primeira do México eu fiquei com muito medo. Agradeço muito Deia Schuller, Andréia Schuller, né? Eu chamo ela de Deia, que é minha amiga lá da Suíça, que também é terapeuta, que ela foi para o México,
Porque ela ficou preocupada porque eu não falo uma palavra de inglês, não falo uma palavra de espanhol. Mas imagina pegar um carro e dirigir, sei lá, 1.800 quilômetros. Eu fui da cidade do México até Cancún. E aí a Déia estava E o comigo. México não é um lugar Não é fácil. fraco, não é para fraco, né? Não. Mas você é do Rio, né? Aí da segunda vez que eu fui sozinha, enquanto eu fui com a Déia, foi tranquilo. Nós passamos no lugar de produção de tequila, que ali é a área de briga De gangue. de turma. E a gente bela e fresca, passando lá nos ticos, fomos de boa. Na segunda vez eu fiz também uma. Aí eu já não fui, não atravessei o México todo, porque eu estava sozinha, e eu só fui fazer as 2 ativações que faltaram. Mas mesmo assim dirigi uma boa parte. A polícia me parou, e aí que eu percebi a malandragem da carioca que foi boba. Que na primeira a gente pegou um carro na cidade do México e devolvemos em Cancún. Eles usam muito isso para mula. E eu não tive nem ideia, a gente não teve essa malícia. Por quê? Porque eu reservei o carro antes. Vai que o cara lá da locadora diga, olha só, Tá indo um carro para daqui para vou lá. botar um negocinho aqui para você receber lá. Porque da segunda vez os caras me pararam. Quando eu falei que o carro era alugado, nossa, brotou assim, não sei da onde, 8 homens com aqueles ninja, né? Com aquela coisa, com um cachorro, desmontaram o carro inteiro, abriram minhas necessárias, puxaram as minhas calçolas, tudo quanto é lado. Futucaram o carro todo. E eu, bela e fresca, rindo, levando a brincadeira, eu sozinha, sem falar uma palavra de espanhol, nem inglês. Tô tranquila, né? Não tô devendo, mas esses perrengues, Você não assim. estava devendo, mas alguém poderia ter feito algo no carro, né? Não, aí depois que eles fecharam tudo, é que eu fiquei pensando, eu digo, caramba, e eu falo isso, até conto, porque outras pessoas podem também, para ter essa maldade, né? Que a gente tá bela e fresca ali e não sabe. E dessa vez eu também estava pegando um carro que eu aluguei em Mérida não, Vila Hermosa, e ia entregar em Cancún. Então, às vezes, principalmente se você for pegar um carro num lugar e devolver em outro, nem fala, não reserva com antecedência. Tipo, a gente compra pelo Booking, por essas, né? Não compra, deixa para reservar lá. Porque se alguém tiver com uma má intenção, vai Não vai dar plantar no tempo, carro. né? Né? Fica essa dica aí da Essa fiscalidade. Então, mas aí, vou voltando ali. Então, se a pessoa te encontra no Hotmart, Me encontra nas redes Sim. sociais, vai clicar lá, aí tem o Vai ter o linkzinho link. da Hotmart, tem todas essas ativações estão na Hotmart. Pode fazer atrasada, eu agora estou refazendo algumas, porque desde o começo que eu expliquei que o método era experimental, então algumas coisas eu estou foram reforçando. adicionadas e É. tal. Estou refazendo, estou reforçando. Mas as pessoas estão assim, vindo juntinho, até porque a ideia é formar os ativadores. E os ativadores têm que estar com tudo ativado, tem que estar juntinho, porque vai vir aí o curso do baralho, vai vir o curso da mesa para poder trabalhar também. Então, agora é o seguinte, você vai ter que voltar para Orlando para trazer algumas ativações que tem que ser presencial, Sim, faço. né? O ideal seria a gente fazer um workshop para você explicar para as pessoas, mas acho que através de todo esse vídeo que a gente Já fez dá pra ter agora, uma noção. as pessoas daqui já vão saber, entender como é Uhum. e vão ter interesse em participar. Então, a gente pode combinar de você trazer para Orlando essas ativações que precisam ser presenciais e a gente... Porque também ainda tem as IETVAs. Então, é outro assunto que a gente não chegou lá ainda. As que é IETVAs dos- tem que construir as IETVAs as IETVAs que são tipo, não são cordões, não são pulseiras, não são japamalas, mas são ferramentas de contagem. Pergunta, o que é IETVA? É uma IETVA. São as ferramentas de contagem para a gente poder fixar, né? Porque a gente faz essas do protocolo 7, que cada uma tem a cocriação, proteção, vitória, cura, prosperidade, amor e felicidade. Você faz essas 7 ativações, por exemplo, eu vou vir para Orlando. O ideal é ficar uma semana para poder fazer uma ativação, fazer a ativação com a galera toda, uma cada dia da semana. Tem que ser no dia da semana específico? Tem. A ativação do protocolo 7 tem que ser uma, aí tem os dias certos, as outras não. Mas o protocolo 7 ele veio com essa característica, porque a gente pega a energia do dia da semana para fazer. E aí a gente constrói a IETVA específica dela, que ela tem a cor daquele Daquele dia. dia e daquele poder.
Então, por exemplo, a da prosperidade. Gente, a da prosperidade tem ajudado um monte de gente, tá? Eu acho que o povo mais quer... É feita às sextas-feiras, aí a gente constrói a Yétiva. Eu vim despreparada, porque eu não ia fazer nada aqui, então nem trouxe as Yétivas, né? Uhum. Aí a Yétiva, ela é para ajudar, que elas têm um decreto também. Então, por exemplo, a prosperidade. Eu aciono o programa Estabiliza a Minha Força da Prosperidade. A Yétiva, aí eu vou mudando a continha. Eu aciono o programa Estabiliza, que é para treinar a sua mente a dar o comando para você poder entrar naquele fluxo. Então, tu fica como um mantra. Como Qual é mantra. o fundamento do mantra? É. Né? Uhum. Então, ela tem esse fundamento para tem mantrar ali. quantas contas? São 56. Uhum. O número de contas não tem assim tanta importância. Tá. Né? Na verdade, são 56. Ela forma um 11, que é o número dos protocolos. Mas eu não vejo assim tanto importância no número dali. Ela veio com esse número porque faz parte do método todo. Mas em si, o teu treinamento mental de você ficar ali forçando o fundamento do rosário, da Igreja Católica, que você faz uma forma de você meditar, prestando atenção em algo. Você está mantrando ali, você está fazendo. Então, nós temos uma para cada dia da semana também, que a gente pode vir fazer aqui. Então, aí, seria, só para a gente entender rapidinho, uma para cada dia. A pessoa vai precisar do dia inteiro, ou pode ser todas as noites, por uma hora ou duas? Todas as noites eu faço esse trabalho em no máximo 2 horas. É que geralmente o pessoal quer tirar dúvida, alguma coisa, mas 2 horas. Tudo bem, mas seria toda noite, de segunda a domingo? Se a gente fizer de segunda a domingo. Eu já fiz esse trabalho em São Paulo com o pessoal, e a gente fazia assim à noite, fazia a construção da Yétiva. Também o pessoal gostou, porque aí depois do trabalho dá pra gente fazer, né? Não, incrível, gente. Uma semana a gente vai ter que organizar isso aqui, viu? E aí, apesar da gente, por exemplo, eu posso trabalhar o protocolo 7 e trabalhar mais um outro protocolo. Não preciso ficar só no 7. Uhum. A gente dá um intervalozinho, então eu posso fazer um protocolo do equilíbrio também durante essa semana. Posso fazer a reconexão da essência, eu posso fazer livre, porque ela não mexe tanto. Tem uns que são, por exemplo, o protocolo 6, aí eu já tenho que dar um espaçamento, porque ele mexe muito com as pessoas. Então, isso tudo eu estou aprendendo agora com o método também. Não é da noite para o dia. Eu tenho que ir com a experiência. Você vai fazendo e vai recebendo as informações, sim. Vai sentindo como funciona. Como maravilhoso. Funciona. Obrigada. Maravilhoso o seu trabalho, maravilhoso tudo que você compartilhou aqui. Muito, muito, muito grata pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Pelo convite, poxa. E por toda a informação que você traz do lado de lá pra gente aqui. Uhum. E eu tenho certeza que vai ser uma transformação para muitas e muitas vidas aí. Muitas almas, espíritos, muitos seres. Eu me sinto feliz porque eu vejo que está ajudando muita gente, sabe? E principalmente tem ajudado, muito engraçado, meu método está indo muito para as mulheres. Tem muitos homens fazendo também, homem, que é mais a parte da prosperidade, mas eu sinto que eu tenho ajudado bastante mulheres, assim, sabe, da minha idade. Geralmente as mulheres são mais abertas, né? Também, e ao mesmo tempo eu vejo que assim, a minha geração estava um pouquinho já cansada, a maioria, assim, sabe, achando, então tá dando um up em todo mundo de... Todas essas ferramentas estão vindo, empoderando mesmo. Tá ajudando o pessoal. Trazendo a gente para o lugar da energia feminina, trazendo a gente para o lugar do sentir. E que a gente ainda tem muita coisa para fazer, aí muita linha para queimar, muita gente para ajudar, muita coisa para trazer para o planeta. Principalmente as terapeutas. Que não é só o cuidar, né? A gente também tem muita informação para trazer também. É verdade. Se cada um fizer a sua parte com consciência, né? Tudo funciona lindo. O duro é quando o ego toma a frente. E aí já quebra a corrente. Né? Mas, agradecendo mais uma vez você por tudo isso. E agradecendo vocês que estiveram aqui assistindo. Todas as informações estão aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Você consegue o contato dela, @MeireJCosta no Insta. O Instagram, o próprio YouTube dela está marcado aqui. Todas as informações. Então, se vocês tiverem interesse, deixam aqui uma mensagem, ou manda uma mensagem para ela, ou manda mensagem no meu Instagram, para que vocês consigam... quem sabe, né? A gente traz a Meire, gente. Quem sabe?
Vem com o maior prazer, né? Vai ser um prazer explicar melhor imenso. tudo isso. Imenso. Agora, como eu sempre falo no final, né? Você tem algum recado para deixar para a humanidade que vai ficar gravado aqui, que faz muito sentido para você hoje, que você queria compartilhar? Eu acho que a gente está em momentos de transição planetária, então é importante a gente cada vez mais cuidar de nós, sabe? A gente veio de um movimento que as pessoas olhavam muito para fora e que quando a gente falava de cuidar da gente era visto como egoísmo, mas não é, porque a salvação não vai vir de fora, ela vai vir de dentro para fora. E você não pode cuidar de ninguém se você estiver doente. Doentes não cuidam de doentes. Então você tem que ser uma pessoa boa, curada, sã, para você poder ajudar os outros. Então isso é muito importante nesse período de transição, que a gente se cuide, que a gente se cure, que a gente use todas as ferramentas que estão sendo dadas por mim, por muitas outras pessoas aí, para se curar, para que depois a gente possa fazer o trabalho de ajuda aos outros. Não adianta você querer dar aquilo que você não tem. Então, aprenda a se amar cada vez mais para que você possa distribuir amor ao mundo. Maravilhoso. Então, a gente vai ficando por aqui. Só tenho mais um motivo para agradecer hoje. Né? Por hoje, a gente agradece por cada luzinha que a gente vai acendendo no nosso painel de LED, né? Falou que a consciência é como se fosse um grande painel. Você vai pondo as luzinhas ali, uma hora vai acender, tudo vai fazer sentido. Verdade. Né? Vai juntar o quebra-cabeça, você vai olhar, uau, era isso? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. E muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. E até breve.